Boa noite a todos e a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui de volta em mais uma Conexão Jovem sobre o livro de Oséias. Nós vamos tratar hoje dos ensinamentos e das mensagens atuais no qual o profeta Oséias e sua mensagem reveladora pode nos dar hoje em dia e no seu contexto atual. Para darmos início, eu gostaria de ler aqui no livro de Oséias, capítulo 13, que vão dos versículos 4 até o 6, que diz assim: Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Sendo assim, nós podemos aqui passar a oração para nosso querido amigo John. Por favor, John, pode orar. Pai, Senhor, juventude, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, entramos, Senhor, aqui em Tua presença para agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Vem ajudar, Senhor, cada palavra, Senhor, que vai ser falada. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, possa chegar em cada lar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com isso, irmãos, nós podemos aqui começar aqui a nossa live do Conexão Jovem, escutando aqui hinos do nosso querido grupo de louvor aqui. Nós iremos escutar 2 hinos e depois nós voltaremos aqui para a introdução do capítulo de Oséias. Olá, juventude e a paz do Senhor. Estamos reunidos em mais uma Conexão Jovem nesta quinta-feira. Vamos cantar todos juntos, iniciar o nosso período de louvor com alguns hinos. Vamos começar cantando Eu Escolho Deus. Todos os dias, essa deve ser a nossa escolha, a presença do Senhor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia as propostas vêm e nos chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
Vamos cantar, orar, né, em forma de canção. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual. Dá-me um coração igual ao teu. A paz do Senhor, juventude. Depois de ouvir esses dois hinos, eu vou passar a fala para Isaac, fazendo a seguinte pergunta acerca do capítulo 9. Isaac, o castigo de Israel. Por que a forma dos israelitas comemorarem suas festas influenciou no seu castigo? Respondendo sua pergunta, as plantações ou a festa da colheita é um fator simbólico bastante importante para nós sabermos interpretar Oséias 9, pois as festas da colheita, elas, no contexto de Oséias, se tornaram festas vazias. Mas, aliás, o que significava as festas da colheita? A princípio, elas foram introduzidas a partir da época do Êxodo, no qual tinha o principal objetivo de relembrar as maravilhas do que o Senhor tinha proporcionado a seu povo, que tinham tirado a terra do Egito e que o tinha capacitado até entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Porém, quando se adentrou na terra e houve uma ruptura, o povo passou a não praticar mais simbolicamente as festas da colheita da forma como o Senhor queria. Pelo contrário, eles fizeram totalmente o oposto. Ao invés de comemorar as festas da colheita em homenagem ao Senhor Deus, eles passaram a adorar, no caso, a Baal, que no caso seria o Deus da agricultura, no qual supostamente iriam prover as suas necessidades. E com isso, Deus, sobre o reino de Israel, eles acreditavam muito em que as suas plantações, em que seu poder agrícola iriam suprir de qualquer forma. Porém, Deus o mostra de que as suas plantações, tanto de trigo quanto de vinho, elas iriam se cessar, mostrando que o poder humano é totalmente falho perante o poder divino. Mostrando também, de fator simbólico, citando o Egito e a Síria. O Egito, nesse caso, seria um símbolo do seu exílio e do seu passado de escravidão, mostrando que, da mesma forma que aconteceu na época do Êxodo, aconteceria nessa mesma época, só que um contexto totalmente diferente, mostrando que o poder humano seria totalmente falho perante o poder divino. No verso 17, diz que o povo será como peregrino entre as nações. O que esse verso quer dizer? Significa basicamente de que a consequência da desobediência e do poder da idolatria que tinha assegurado toda a nação seria
se mover pelas nações como se fosse um peregrino, ou seja, se fixar em um ponto, depois ser expulso e ir para outro lugar. Lembrando até de certa forma, uma analogia à parábola do filho pródigo, no qual se encontra em Lucas, capítulo 15, dos versos 11 até o 32, no qual narra uma dicotomia da história entre pai e filho. Um filho rebelde que sai da casa do seu pai com o seu dinheiro estipulado, vai ao mundo, tenta descobri-lo, perde todo o seu dinheiro, alcança a sua degradação moral, assim como aconteceu com o povo de Israel no seu contexto. Só que no final disso tudo há uma redenção para seu povo, assim como ocorreu na parábola do filho pródigo. O filho, no caso a nação de Israel, voltaria para os braços de seu pai, um pai bondoso e um pai justo. A paz do Senhor, juventude. Após ouvirmos essa bela explanação sobre o capítulo 9 do livro de Oséias, vamos partir para o capítulo 10, com a jovem Cecília, que irá explanar sobre a seguinte pergunta: que lições nós podemos aprender nesse capítulo sobre Israel e os perigos da prosperidade e da riqueza? Bom, respondendo à pergunta de Eric, é importante salientar que quanto mais próspero Israel se tornava, mais espiritualmente falando se tornava falido. Antes de ser uma nação, Israel era só um povo nômade e Deus o transformou em nação. E quanto mais o povo israelita conquistava as terras e tudo mais, eles se tornavam, espiritualmente falando, mais falidos. Ou seja, eles deixavam Deus de lado, como a gente já pôde acompanhar nos capítulos anteriores, principalmente no 2 e também agora no 9. A gente pode perceber que Deus dava tudo à nação israelita e quanto mais dava, mais a nação ela negava a Deus. E algo que não é diferente dos dias atuais. Quanto mais uma pessoa tem determinada coisa, mais parece que ela esquece do que foi Deus que deu. Isso acontece principalmente com as pessoas mais ricas, de maiores condições. Porque é mais fácil uma pessoa que tem poucas condições dar valor ao que tem e agradecer a Deus do que uma pessoa que tem melhor condição financeira. Bom, dando continuidade às perguntas, quero saber agora do nosso jovem Eric. Eric, como é que nesse capítulo você pode ver a dinâmica de pai e filho? Em primeiro lugar, quero ler o texto, o capítulo 11, o versículo 1 do livro de Oséias, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de esculturas. Eu li o versículo 1 e o 2. E então, nesse versículo, nós vemos de maneira muito clara essa relação de Deus, Pai, e Israel, filho. Porque ele já começa o versículo falando: quando Israel era menino, quando Israel era pequeno, eu o amei. Ele já tinha amado Israel, ele escolheu Israel desde o início, desde quando Israel era uma nação pequena, um povo nômade. E nós já podemos também ver um fato muito interessante, é que essa escolha de Deus foi uma escolha muito maravilhosa. Deus não escolheu a nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. Ele não escolheu a maior potência marítima, como eram os fenícios. Ele não escolheu o povo da sabedoria, o povo grego. Ele também não escolheu somente os assírios, que eram uma potência bélica. Não, ele escolheu um povo nômade, um povo que estava ali no deserto. Um povo que o pessoal não dava tanta importância. Mas o Senhor foi lá e escolheu ele. Ele escolheu para fazer uma grande obra, para mandar o seu filho. Ele escolheu um povo que era desvalorizado. E nós podemos ver que essa escolha soberana não é uma escolha ligada a algum fator como sabedoria, como potência, se você é uma pessoa forte, se você é uma pessoa poderosa. Não. A escolha divina é de acordo com a sua vontade. E ele escolheu um povo simples, um povo mais fraco, para transformá-lo numa grande nação. E então nós vemos essa figura do pai e o filho, e Deus amou de maneira muito clara Israel. E ele continua: do Egito chamei a meu filho. E nessa partezinha nós já vemos a promessa messiânica no livro de Oséias. E do Egito chamei a meu filho. Mas por que uma promessa messiânica? Aí eu quero ir agora para o Novo Testamento, o livro de Mateus, o capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. E então, após vermos essa promessa messiânica, nós vemos que o Senhor, ele não deixou também de amar Israel quando ele cresceu, mesmo que Israel tenha se desviado, adorando a Balaíns,
quando eles iam e queimavam incenso à imagem de esculturas. Não, o Senhor, ele continuou amando o povo de Israel. Ele continuou sendo um pai amoroso, um pai que tinha esse amor pelos seus filhos. Mesmo que os filhos estavam praticando atos errados, os filhos estavam em atos de rebelião, praticando maldades. Muito bem, Eric. Agora, eu queria saber, Deus é só um Deus de amor? E então nós vemos que essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes nós nos perguntamos, às vezes recebemos de pessoas, não, Deus é um Deus só de amor? E por que isso acontece na sociedade? Por que tem fome? Por que acontecem essas guerras? Deus existe? E então, por que esse capítulo nos traz uma explicação para isso? Porque neste capítulo nós podemos ver de maneira muito clara os atributos do Senhor. Como Deus, ele é um Deus de amor, e ele também é um Deus de justiça. E todos os atributos de Deus são atributos perfeitos, são atributos harmoniosos. Porque o amor de Deus, Deus não é só um Deus de amor, como alguns pregam. Deus é um Deus de amor, e o seu amor também revela a justiça dele. Ele não pode ter só amor, ele tem que também ter a justiça. E a justiça é uma forma de revelar o amor dele para o seu povo. Porque assim como a metáfora que eu acabei de falar, do pai e do filho, um pai, ele tem muito amor pelo seu filho. Mas mesmo assim, quando o filho erra, ele tem que disciplinar. Mesmo não querendo, mesmo ele amando tanto o filho dele, ele tem que praticar a justiça, para que o filho saiba o que é errado e que não cometa mais esses atos errados. E então a justiça de Deus, o amor e a justiça do Senhor, são coisas que andam paralelas numa medida igual, uma balança igual. O amor e a justiça. Muito bem, aqui vamos prosseguir aqui com os próximos capítulos do livro de Oséias. Nós estamos aqui ouvindo a ótima explanação sobre o capítulo 11 de Oséias, sobre o amor de Deus por Israel, a sua dinâmica entre pai e filho. Mas agora eu queria ouvir aqui do irmão John sobre o capítulo 12. Irmão John, você poderia me responder como a aplicação do versículo 6 se conecta com a história de Jacó e que lições esse versículo pode nos trazer ou nos proporcionar? Primeiro, vale lembrar que o livro de Oséias todo, Deus ele está denunciando o pecado do seu povo, está anunciando o seu castigo, mas também ele tem a intenção de que o povo se volte para Deus, se volte para Ele mesmo. Nosso Deus ele é um Deus de compaixão, e nós podemos ver isso claramente em todo o livro de Oséias. Deus, com a sua compaixão para Israel, querendo mostrar que Ele é o único caminho. E nós podemos ver também que o profeta Oséias agora ele está citando um exemplo de Jacó. Por quê? Porque Jacó ele foi um homem que foi transformado por Deus. Podemos ver que ele não tem um passado bom. Jacó ele era um homem enganador, um homem mentiroso, um homem que mentiu para o seu pai, que enganou, roubou a bênção do seu irmão. E ele foi aconselhado por seus pais a fugir dali para trabalhar na casa do seu tio Labão. No caminho em Betel ele teve um sonho e ele prometeu a Deus ser fiel a Deus. Bom, e na volta da casa do seu tio Labão, Jacó ele sabe que seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens de guerra para matá-lo. E ali é onde ele se encontra com o anjo e ele implora, suplica ao anjo a sua proteção, a sua bênção. Ele luta com o anjo e ali Deus lhe abençoa. Deus transforma a vida de Jacó, muda o seu nome de Jacó para Israel e abençoa Jacó. E é dessa maneira que o profeta ele está comparando com Jacó com o povo de Israel. Que o povo de Israel volte-se para Deus, como Jacó se voltou, caia em si, e com certeza as misericórdias de Deus iam descer com aquele povo. E é assim que diz no versículo 6. Tu, pois, confere a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Antes de ouvirmos nossa penúltima pergunta, vamos agora ver mais uma apresentação do grupo de louvor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos
ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de anunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Agora, tratando de Oséias, do capítulo 13, que tem como título A Ira do Senhor contra Israel, gostaria novamente de voltar a Isaac e perguntar o seguinte: o que podemos aprender sobre a rejeição de Israel a Deus? Muito bem. Toda a recapitulação, seguindo toda essa ordem, ela parte do seguinte princípio, de que o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Pois, logo no começo de Oséias, ele faz toda uma recapitulação comparando a idolatria do povo de Israel com o episódio do bezerro de ouro, como ocorreu lá em Êxodo 32. Fazer um comparativo de que, da mesma forma no qual o povo de Israel beijava os seus ídolos, os moldava com certa inteligência, eles faziam a mesma coisa com as mesmas práticas no passado. Seguindo assim, ele parte para uma trajetória histórica mostrando que ele era Deus. Era o mesmo Deus de que o tirou da terra do Egito, seguindo a mesma linha do capítulo 9, de que a partir de um certo tempo, o povo, por sua desobediência, por sua soberba, por sua tomada de instintos humanos, foi se distanciando. Ou seja, eles foram se esquecendo na sua memória de que ainda existia Deus, o mesmo Deus do passado. Porém, já que os mesmos não se arrependeram, não mostraram nenhum tipo de exortação ou rememoramento à sua memória, haveria um seu castigo. De certa forma que ele faz também uma crítica também, pois o povo de Israel, em certo tempo, ele não confiava mais no Senhor. Ele confiava no seu aspecto militar, ele confiava na sua governança, eles acreditavam nos seus líderes, como se os seus líderes e apenas os seus líderes, de forma única e exclusiva, pudessem resolver todos os problemas de suas vidas e de que continuariam na mesma prosperidade de sempre. Só que ocorreu totalmente o contrário disso. Os seus líderes caíram, foram derrotados e ainda foram subjugados por seus inimigos, como ocorre também no final do capítulo, no qual nos mostra o seguinte: Israel mostrou com todas as palavras o que é uma perca de identidade divina, da identidade do seu povo, pois, assim como ao longo de sua trajetória eles foram perdendo ou se esquecendo de Deus, eles foram perdendo totalmente a sua essência cristã, a sua essência que os tornavam diferentes dos outros povos. E sendo assim, o seu possível castigo seria a invasão de seus aliados no passado. Por exemplo,
É citado no versículo 15 que um vento oriental iria arrastar sobre Israel, em referência ao Império Assírio. E o seu final seria totalmente trágico, pois o povo de Israel lutou tanto para conquistar territórios, restituir família e muitas outras coisas, mas em apenas um estalo de Deus ocorreria totalmente o oposto. O exército inimigo, ele viria sobre si, os anexaria e os subjugasse de forma terrível, o qual nos mostra o seguinte: o povo sabia de sua culpa. Todos sabiam. Porém, o que ocorreu foi, eles não reconheceram a sua culpa exclusiva, pois, afinal, da nossa natureza humana, quem é que vai querer se autorresponsabilizar pelos seus atos? É de praxe da natureza humana você querer desviar disso. E isso aconteceu da mesma forma com o povo de Israel. Porém, como nos mostra em 1 Coríntios 15, dos versículos 57 e 58, houve alguém que pegou todas as nossas culpas, todas as nossas manias humanas, toda a nossa podridão moral e pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 57 ao 58, que diz assim: mas a graça a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, do Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Apesar de tudo, o Senhor o restituiria, pois apenas dessa forma nós podemos nos conectar com o Criador, pois se o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele redimiu os nossos pecados e nos traz uma possibilidade de uma nova esperança na minha e na sua vida. E após ouvirmos essa bela explanação desse capítulo 13, que fala sobre o pecado de Israel e o seu castigo, vamos para a última pergunta no capítulo 14 para a jovem Cecília, que a pergunta diz assim: como alguém que pecou e se rebelou pode voltar para o Senhor? Antes de responder a pergunta, eu queria ler um texto, aqui mesmo no capítulo 14, a partir do verso 1, que diz o seguinte: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A gente pode ver durante todo o livro de Oséias o tamanho do amor que Deus tem pela nação de Israel. E algo que não é diferente dos dias atuais, até mesmo como diz lá em Romanos 10, do 9 ao 10. Porque se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê e é justificado, e com a boca se confessa e é salvo. Nós basicamente podemos ver que, apesar de às vezes pecarmos tanto, Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso com todos nós. Não seria diferente com a nação que ele tanto ama. E isso também é válido, como acabei de falar, para todos nós até os dias atuais. Então, que nós venhamos, sempre que, infelizmente, pecar, lembrar que Deus é sobre todas as coisas e pedir perdão a Ele, porque Ele é o único que pode nos perdoar de tudo. Bom, pessoal, esse foi mais uma gravação do nosso Conexão Jovem sobre o livro de Oséias. Não se esqueça de nos seguir. Sendo assim, pessoal, estamos finalizando mais um Conexão Jovem. Espero que tenham gostado. Compartilhe, comente, curte, deixe o seu joinha. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, na nossa página Unijades Oficial. Temos postagens semanais. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.